Bom dia a todos, a mais uma aula. Hoje é a aula 10 de fenômenos de transporte. Na última aula, aprendemos os conceitos de conservação da massa para volume de controle. Nesta aula, aprenderemos o que é trabalho, energia total de um fluido, primeira lei da termodinâmica, todos aplicados a volume de controle, ou seja, um fluido escoando. E por último, daremos um exemplo do conteúdo aprendido hoje. O volume de controle envolve o fluxo de massa através de suas fronteiras, e uma certa quantidade de trabalho é necessário para a massa entrar ou sair do volume de controle. Esse trabalho é conhecido como trabalho de escoamento ou energia de escoamento. Na figura do slide apresenta uma tubulação que tem um aumento de volume no local mostrado. Esta tubulação tem escoamento de água da esquerda para a direita. Então, nesta região, faremos um volume de controle para analisar o que ocorre com o fluido dentro da região que tem uma tubulação com área maior, como pode ser visto. Imaginamos que o escoamento ocorre através da ação de um pistão imaginário, que realiza uma força na massa que está a montante do volume de controle, como pode ser visto na figura. Essa força F é para empurrar massa para dentro do volume de controle. Portanto, ele aplica esta força F numa distância L. O mesmo pistão imaginário existe na região de saída, fazendo a mesma coisa, retirando massa do volume de controle. Na região de entrada, sabemos os valores das propriedades que são uniformes. Da figura anterior, tem-se que força igual pressão vezes área. Para empurrar toda a região dentro do volume de controle, essa força F deve agir em uma distância L. Assim, o trabalho de escoamento é trabalho do fluido igual a força vezes comprimento. Substituindo a força na equação do trabalho, tem-se trabalho do fluido igual a pressão vezes área vezes comprimento. Sabemos que área vezes comprimento fornece volume. Assim, a equação do trabalho pode ser escrito como pressão vezes volume. A unidade no sistema internacional é joule, ou como o trabalho do fluido é um valor muito grande, pode ser encontrado como quilojoule. Como trabalho depende da extensão de massa, trabalho é uma propriedade extensiva, e a sua propriedade intensiva é fornecida por W minúsculo, ou seja, divide o trabalho pela massa do volume de controle. Assim, a propriedade intensiva é chamado de trabalho específico e é dado por pressão vezes volume específico. A sua unidade é quilojoules por quilo. O trabalho de escoamento também pode ser chamado de energia de escoamento. Não esquecer que essa forma de energia apenas surge com o fluido escoando. Item 3.6. Energia total de um fluido em escoamento. Para estudarmos a energia total para volume de controle, temos que lembrar a aula passada, que falamos sobre a energia total para sistema. É composto de três energias: interna, potencial e cinética. Agora, para saber a energia total específica do volume de controle, precisamos somar a energia
de escoamento específico ou trabalho de escoamento específico, deduzido no item anterior, a energia específica do sistema. Lembrar que a energia específica do escoamento é pressão vezes volume específico, assim ficando a energia total específica para volume de controle como energia interna mais o produto PV é igual à entalpia, substituímos na equação acima por, como todos os termos é kJ por quilo, a energia total para volume de controle também será kJ por quilo. O motivo principal para adotarmos a entalpia é que ela simboliza a energia necessária para empurrar o fluido para dentro ou fora do volume de controle. Agora, para encontrarmos a energia total, temos que multiplicar a energia total específica por m, como a equação que será mostrada no slide. Temos que a abordagem que foi utilizada para a massa de um volume de controle vai ser a mesma para a energia para volume de controle, ou seja, consideraremos tudo que entra e sai do volume de controle no tempo e fazemos esta diferença para saber se houve mais energia saindo, mais energia entrando ou energia permanece constante no volume de controle. Para que possamos fazer isso, consideramos o calor que entrou ou saiu do volume de controle no tempo. Subtraímos com o trabalho que for realizado ou recebido pelo volume de controle no tempo, mais a variação de energia total entre saída menos entrada. Todos estes termos devem ser igual à taxa temporal da energia que ganha ou perde no interior do volume de controle em função do tempo. Mostrando a equação anterior por símbolos, temos. Essa equação trata-se da energia por tempo, pois o calor, trabalho e massa possuem um ponto acima do símbolo. O ponto acima quer dizer o parâmetro por segundo. Assim, temos energia joule pelo tempo segundo, fornece a unidade watt, que é um parâmetro de potência. A potência de trabalho total é a soma da potência de trabalho do volume de controle mais a potência de trabalho do fluido, demonstrado pela equação a seguir. Substituindo na primeira equação do slide, tem-se substituindo agora a entalpia no lugar de energia interna mais o produto da pressão vezes o volume específico, tem-se. Essa é a equação da energia utilizada para volume de controle em watt. As nomenclaturas de cada termo se encontram abaixo. Neste slide demonstraremos a formulação da equação da energia de forma mais abrangente, ou seja, quando o volume de controle também varia com o tempo. Neste caso, dizemos que a energia está em regime transiente, por variar com o tempo. Dentro do volume de controle, a equação fica da seguinte forma: que é igualado com todo o fluxo que ocorre na superfície de controle do volume de controle, como é mostrado na equação.
Faremos um exemplo mostrando a aplicação do princípio de conservação da massa e da energia para um volume de controle. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.